ele já nasce morto espiritualmente. E é muito interessante, porque a morte física que nós vamos ler, vamos considerar daqui a pouco, todos nós passaremos pela morte física. Desde que o Senhor não venha em nossa época, né? Caso o Senhor venha, nosso Senhor, nós desejamos que Ele venha, né? Devemos, assim como Paulo, os apóstolos, ansiar a volta do nosso Rei, o retorno de Cristo. Mas vejamos, se Cristo não vier em nossa época, nós iremos morrer fisicamente em algum dado momento. Seja novos, seja com 100 anos, mas nós iremos morrer em algum dado momento da nossa vida. Mas veja que a morte espiritual ela é fundamental. Ela está intrinsecamente conectada à morte eterna. Porque se eu já nasço morto espiritualmente e eu continuo morto espiritualmente durante toda a minha vida, e eu morro fisicamente estando morto espiritualmente, eu irei ter como resultado a morte eterna. Então vejamos que isso significa que o homem já nasce separado de Deus. O ser humano já nasce separado de Deus. Ele já nasce com a sua comunhão afetada. Ele já nasce com a sua comunhão afetada. Adão teve sua comunhão afetada sendo lançado fora do jardim. E nós já nascemos sem comunhão com Deus. Nós já nascemos longe de Deus. Nós já nascemos sem desejar Deus. Nós já nascemos sem desejar essa comunhão com o Criador. De tal maneira que o ser humano ele pode crescer, mas ele não vai querer ter comunhão com o nosso Deus, com o verdadeiro Deus. Aqui vale destacar o seguinte: você pode perguntar, Jardel, mas vejamos, o ser humano não tem dentro de si uma semente de religião, como você falou? Sim, ele tem uma semente de religião dentro de si. E essa semente de religião é uma evidência da revelação geral. Da revelação geral. De tal maneira que, se o ser humano não tiver acesso à revelação especial, isto é, a palavra de Deus, esse ser humano nunca vai conhecer Cristo, nunca vai conhecer acerca da vida de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e segunda vida, seu sacrifício expiatório, a sua propiciação pelos nossos pecados. Então o ser humano vai procurar outros meios, outros modos. E nós vemos tantas religiões aí, o hinduísmo, o budismo, o islamismo, tantos ismos. Os próprios índios eram religiosos. Os índios eram religiosos. Muitos franceses morreram nas mãos de indígenas. Muitos indígenas, mas especificamente os da linhagem Tupi, Guarani, eles praticavam antropofagia. Eles comiam carne humana. Eles tinham inimigos. E esses inimigos eram mortos. Quando eles ganhavam as guerras, os inimigos eram alimentados pelos índios. Eram alimentados até a data
da festa ao deus deles, Deus Tupã. E nessa festa eles cozinhavam o seu inimigo. E eles comiam a carne do seu inimigo. Então, eles eram religiosos também. Os gregos também eram religiosos. Eles também eram religiosos. Os atenienses foram observados por Paulo. A religiosidade deles. Em Atos 17 nós vemos isso. Quando Paulo chegou em Atenas, Paulo observou a religiosidade dos mesmos. Havia inúmeros altares a milhares de deuses, entre eles ao Deus que Paulo pregava, a Jesus Cristo. E os atenienses adoravam ao Deus que eles não conheciam. Paulo usou estratégias, pregou nas sinagogas aos sábados, que era ali que os judeus se reuniam. Paulo pregou o Evangelho. Paulo manifestou a sua concepção criacionista. Todas as coisas são decorrentes de um só Deus. Então veja que o ser humano ele precisa da revelação especial da palavra de Deus. E se ele não tiver acesso a essa revelação especial, ele vai viver uma vida, muito embora nós pensamos, não, mas ele adora um outro Deus, ele pratica o bem, ele é confucionista, segue o confucionismo de Confúcio, a China. Ele é islâmico, mas ele pratica o bem. Ele não é terrorista, ele é um budista, mas ele pratica o bem. Mas a Escritura fala que se nós não adorarmos ao verdadeiro e único Deus, nós já estaremos pecando. Já é idolatria, já é uma rebelião contra Deus, já estaremos errando o alvo. Vejamos, meus irmãos, que, voltando para o slide, que o ser humano já nasce sem essa comunhão. O ser humano já nasce sem essa comunhão com Deus. E o mesmo carrega o fardo da culpa, que só será removida através da obra redentora de Jesus Cristo. Só será removida através da pessoa de Jesus Cristo. Então a morte espiritual traz consigo isso. O ser humano já nasce morto, isto é, distante de Deus, sem comunhão com Deus. Você olha para uma criança, ela nasceu, mas ela está morta. Você olha para uma pessoa que vive, mas está morto. E a morte espiritual traz consigo esse fardo de culpa. Esse fardo de culpa que só será removido através de Cristo Jesus. Só será removido através de Cristo Jesus. E essa culpa, ela não será removida através de legalismo religioso ou de uma crença superficial, nada disso. Consideremos João capítulo 3, o encontro de Nicodemos com Jesus. Nesse texto nós aprendemos sobre a salvação. Mas onde está a salvação? Em primeiro lugar, nós aprendemos nesse texto que a salvação não está no legalismo religioso. O versículo 1 do capítulo 3 nos mostra que Nicodemos era um fariseu. E o farisaísmo foi um ramo da teologia, surgiu dentro da religião judaica no ano 147 a.C. Inicialmente tinha como objetivo a purificação da religião judaica. Mas com o tempo eles acabaram incorporando certos rituais e tradições que acabaram
na visão deles, adquirindo uma autoridade igual ao da lei e dos profetas, dos escritos do Antigo Testamento, do Tanakh. Enquanto muitos hoje